uma saudação aos meus colegas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui tem coordenadores, tem servidores, auditores de controle externo. E, em nome de vocês, eu gostaria de cumprimentar, saudar todos que estão aqui presentes, inclusive as minhas colegas de mesa. Lindas mulheres que estão aqui representando o ODS 5 neste painel, a convite da Adriana e da Narda, a quem eu agradeço por estar aqui, para falar e conversar, dialogar um pouquinho com vocês sobre os ODS da Agenda 2030 e o papel que a administração tem que desenvolver nas suas políticas públicas de infraestrutura e sustentabilidade. Então, eu gostaria de homenagear cada um de vocês que estão aqui, até para aquecer um pouquinho. Vamos bater palmas para vocês que estão aqui. Então, vamos começar por uma breve introdução na evolução humana. Aqui eu trago a evolução do ser humano para situar na história humana da evolução, onde o homem se situa atualmente. Nós temos aqui uma foto da Lucy, que foi a primeira primata mais parecida com o homem. Então, tem 3,2 milhões de anos que o Homo sapiens, né, no caso antes dele, o Australopithecus, que vem se desenvolvendo até chegar no Homo sapiens. Então, o ser humano mais próximo desse aspecto que a gente vê hoje foi Lucy, né? Então, 3,2 milhões de anos, era pequenininha, baixinha, viviam em árvores, né? Eram os primeiros primatas, e depois foram se desenvolvendo, foram saindo das árvores, se levantando e descobrindo o mundo. Nessas descobertas, então, as espécies foram mutando e outras espécies de homos foram se desenvolvendo. E na briga ali por espécies, o Neanderthalis perde para o Homo sapiens. E então, em 35 mil anos atrás, o Homo sapiens prevalece sobre o Neandertal e sobrevive na Terra. E começa a se espalhar, a caminhar, né, e a se espalhar por todo o globo. E o Homo industrialis, que é o Homo mais recente, tem em torno de 130 anos. Né? Então, para nós termos uma ideia de quanto tempo que o Homo sapiens está na Terra e de quanto tempo ele está lidando de forma adequada com o meio ambiente. Se nós temos 130 anos de Homo industrialis, que aqui está entre aspas, porque essa não é uma espécie conhecida, né? O que nós temos é o Homo sapiens, mas o industrialis é para marcar a era da industrialização no nosso planeta Terra. Então, aqui nós temos alguns aspectos, né, que o Homo sapiens vem fazendo. Nós temos um passado analógico, onde nós tínhamos instrumentos mais artesanais. Mas nesse passado analógico, mesmo assim, nós tínhamos obras de infraestrutura, como esse aqueduto Cláudia, que durou centenas de anos. E ainda nós podemos ver que existem alguns resquícios. E neste presente digital, o que nós temos? Nós temos tecnologia, nós temos inovação, mas, ao mesmo tempo, nós temos obras de infraestrutura que duram menos de 100 anos. Né? Esta ciclovia Tim Maia, a gente tem aqui um exemplo, né, que recentemente teve uma queda em virtude das ondas, e então essa infraestrutura ela caiu. E aqui, recentemente, o pessoal de Bento Gonçalves conhece essa ponte sobre o Rio das Antas. Semana passada, ela despencou, uma ponte com menos de 100 anos. Quem passava, né, por cima desta ponte, não acredita o volume de água que subiu e que transbordou e que derrubou essa ponte. Então, nesta foto aqui de baixo, é possível verificar o estado que ficou a ponte. Né? Uma obra de infraestrutura que desabou. Então, retomando um pouco os saberes dessas mulheres que estão aqui, eu trago a integração trazida no primeiro painel. Nós precisamos integrar saberes para que nós possamos dar continuidade a essa espécie humana. Aqui, então, nós temos uma frase de Hubert Reeves que traz o que nós vemos. Muitas vezes nós cultuamos seres invisíveis,
e, ao mesmo tempo, nós descuidamos daquilo que é visível, aquela natureza que está perto de nós. E aqui nós temos algumas imagens de uma criança se misturando à água, se misturando ao lixo, né? Tem uma simbiose ali do humano com o lixo, com a água. E, nesse canto mais acima aqui, nós temos um siri dentro de um plástico, dentro da água. Então, até onde está a interferência do humano no meio ambiente? Até onde está o envolvimento do ser humano para proteger esta natureza? Aqui, então, está a roda dos ODS. As minhas antecessoras falaram um pouco sobre os ODS, e aqui também eu vou trazer alguns aspectos. Os ODS têm esta roda com os 17 ODS, cada um com a sua cor específica, e que nós temos que pensar eles como se fosse uma roda viva, e por isso que eles estão em círculo. Este círculo, se nós fôssemos girar ele rapidamente, nós teríamos a cor branca, né? Porque a mistura de todas as cores resulta no branco. Então, ao pensar uma política pública, e aqui eu gostaria de saber se tem gestores municipais ou servidores municipais. Não, a maioria tem. Isso é muito bom, porque isso está no espírito do integrar. Do integrar, por quê? Porque vocês são os executores dessas obras públicas de infraestrutura e que precisam pensar nestes 17 ODSs. Claro que todos estão aqui integrando saberes, conhecimentos e que precisam desta parceria para fazer esta roda girar. Uma pessoa não vive sozinha numa ilha, nós precisamos viver socialmente, em coletividade, então é por isso que nós temos que pensar sempre de forma a integrar. A exemplo também do que foi dito aqui no segundo painel, ali tem os símbolos, né, que esses 17 ODSs, eles são divididos em 3 pilares, o ambiental, o social e a governança. ESG é a sigla em inglês, ISD, e em português, ASG. Estes 3 tripés da Agenda 2030 já vem sendo muito divulgado e integrado em políticas privadas e políticas públicas. Então, nós precisamos pensar em implementar essa Agenda 2030, porque é em benefício de todos nós, né? Nós não sabemos como vai estar o nosso planeta daqui a alguns anos. Essas recentes chuvas já nos mostram a fragilidade das nossas políticas públicas. Então, os 17 ODSs são bússolas que servem para orientar estes barcos que muitas vezes estão à deriva. Aqui eu trago a água como política pública, por ser um direito humano fundamental e essencial. A água é um bem água potável, né? O ser humano não vive sem água potável. A energia, hoje nós temos vários tipos de energias que podem substituir a energia elétrica, como a energia eólica, dos ventos, que mais? A solar, das fotovoltaicas, as placas fotovoltaicas, tem a nuclear, ou seja, nós temos fontes renováveis de energia que podem substituir energia elétrica. E o ser humano vive sem a energia, né? Porque claro que nós estamos viciados muitas vezes em telas e fica difícil nós vivermos sem as tecnologias da informação. Mas, ao mesmo tempo, se nós não tivermos a energia, nós conseguimos sobreviver. No entanto, sem a água e a água potável, o ser humano não vive. Então, assim como a temperatura lá do Nordeste deveria se mesclar com a temperatura aqui do Rio Grande do Sul, para a gente achar um meio termo, o volume de águas daqui também deveria ser espraiado para o resto do Brasil, para a gente ter um meio termo, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona, e é assim que a gente tem que conviver, muitas vezes, com estas tragédias que a gente está vivenciando. Mas, ao mesmo tempo, fica aquele questionamento: o que nós, como servidores públicos, como agentes que estamos aqui, estudando, pensando e dialogando, o que nós, né, tem que apontar este dedo para cada um de nós, o que eu posso fazer para mudar essa história. Não adianta apontar o dedo só para os outros,
apurar responsabilidades, culpar outros. O que eu posso fazer em pequenos atos? A começar nos meus atos dentro da minha casa, que isso se respinga nos atos com os outros e esses outros com o todo. Então, o envolvimento sustentável é que precisa preponderar, porque o desenvolvimento só existe com este envolvimento. Então, a água, aqui eu pretendia trazer cada um dos ODS com artigos científicos, trazendo aspectos que foram estudados cientificamente, para mostrar que cada ODS corresponde a esta política pública. Eles estão interligados. Então, claro, nós podemos pegar qualquer política pública, por exemplo, residência, habitação. Nós podemos pegar a habitação e destrinchar nos 17 ODSs. E a gente vai ver que tem aplicabilidade de todos em qualquer política pública. Então, neste momento, para trazer para vocês, eu escolhi a água. E iria trazer todos, mas como o limite do tempo não me permitiu, vou trazer alguns. Aqui o primeiro deles é a água para o ODS 1, que é a erradicação da pobreza. Nós sabemos que morar em favelas, muitas vezes, na maioria das vezes, ou 100% das vezes, não existe saneamento básico, não existe água potável. Então, o que a água, não ter saneamento, impacta numa favela que não tem infraestrutura? Então, vejam bem, este artigo aqui, ele traz esta epidemia vivenciada nas grandes cidades, que é não ter o saneamento básico, e como isso impacta na pobreza das populações. O segundo ODS, o que traz a fome, também é algo a ser pensado em termos de água. Nós temos agricultura familiar, que depende da água, ou mesmo agricultura de grande porte, médio porte, a pecuária, depende da água. E aqui no Rio Grande do Sul, além de ter estas enxurradas de água no inverno, principalmente nesse mês de setembro, nós temos em janeiro, fevereiro, que é o verão e é quente aqui no Rio Grande do Sul, então venham em outra época do ano, quem é de fora, para experimentar um pouquinho do que é o calor aqui no Rio Grande do Sul. Mas então nós temos secas e secas graves e que prejudicam essas produções de alimentos. E isso impacta não só em quem produz, impacta em quem consome estes produtos, porque os preços se elevam, as crianças que dependem de merenda escolar e que vêm da agricultura familiar, muitas vezes têm prejudicado o abastecimento, então é toda uma cadeia que novamente a gente retoma. Nós temos uma comunhão de interesses que envolvem os ODSs e as políticas públicas que estão envolvidas. Então, a água impacta, sim, no ODS 2, que trata da fome. Com relação ao ODS 3, é fato notório que nós dependemos de água para termos saúde, porque não ter higiene, e isso nós trazemos a higiene dos nossos antepassados, dos indígenas, anteriores a nós, que todos nós temos essa mescla de DNA, mas essa busca pela higiene a gente traz dos nossos antepassados. Então, a água tem uma relação muito grande com a saúde. E aí nós trazemos o último painel, a bem-estar e felicidade. O quanto impacta nestes aspectos ter água potável de qualidade, Então, e principalmente para os hospitais, pensem em um hospital sem água. Isso não existe, Então, as doenças, elas se propagam cada vez mais se nós não tivermos infraestruturas que forneçam, que produzam água de qualidade para que essas outras atividades possam se estabelecer. Aqui no quarto, nós temos a educação. Ainda no Brasil, nós temos escolas sem banheiros, sem água potável e sem esgoto. Então, isso é um dado que chega a me entristecer, porque não tem como uma criança aprender alguma coisa sem primeiro ter a sua higiene
né, chegar em condições dignas, limpas, numa escola, para poder compartilhar e poder aprender algo, ou sem alimento, sem alimentação. São duas questões básicas que trazem a dignidade do ser humano. No ODS 5, a gente traz a igualdade de gênero. E aqui uma homenagem às auditorias que estão sendo feitas em busca desta igualdade de gênero. E aqui eu suscito mais um desafio. Nós aqui tratamos de mulheres, de homens, no gênero binário, né? E o transgênero, onde fica nessa história? Onde nós podemos pensar em ampliar essas políticas públicas para também trazer a igualdade de gênero para os transgêneros? Nós temos engenheiros com mestrado, doutorado e que são transgêneros e estão fora do mercado, e não sei se vocês sabem, mas a vitalidade dessas pessoas chega a 35 anos de idade, a média, porque são pessoas que sofrem problemas psicológicos, de depressão, em virtude da discriminação que sofrem por terem uma opção de gênero que não se enquadra no binário. Então, vejam como é importante, e aí eu trago um artigo que fala exatamente disso, do acesso à água e da desigualdade de gênero que isso ocasiona se não tiver a água potável distribuída de forma adequada. Então, esses artigos aqui, no final, eu trago o rol ali de links que vocês poderão acessar e poderão ampliar um pouquinho mais o conhecimento. Aqui ainda também eu trago um pouco mais sobre a água. Esse aqui, o Morro Santana, é um morro que tem em Porto Alegre, que foi o pioneiro de Porto Alegre, foi Jerônimo de Ornelas. Ele subiu em cima deste Morro Santana e olhou aquela terra e achou muito linda. E reivindicou para o rei de Portugal que essa sesmaria fosse dele. E ele conseguiu essa sesmaria e dá vista lá do Morro Santana. Deste morro tem esta fonte de água. É uma água limpa, uma água pura. No entanto, ela não tem destinação nenhuma esta água. Ela vai para o arroio dilúvio. E ela se mistura com os dejetos, com o esgoto, e vai parar lá no estuário do Guaíba. Então, nós temos aqui uma fonte de água que poderia ser utilizada de forma sustentável para aproveitamento desse recurso hídrico. Então, a gente tem esse desperdício em Porto Alegre. Aqui, este rio Cará, além deste ciclone extratropical que teve semana passada, há 2 meses atrás nós tivemos um outro. Não sei se as colegas de outros estados sabem, mas teve um anterior e que destruiu completamente essa cidade de Cará. Neste rio aqui, agora ele está no leito normal, do lado esquerdo, meu esquerdo aqui, nós podemos ver que não tem mais mata, porque a água ela passou 10 metros acima desta ponte e levou tudo o que tinha. Então, muitas pessoas ficaram desabrigadas, passando fome, passando necessidade, em virtude desse volume de água. E aqui, na terceira foto, tem a nascente do Rio dos Sinos, que fica em Riozinho, em cima de um morro, com mais de 1000 metros de altitude, e que tem uma água limpa também. Lá é a fonte onde a gente pode pegar uma garrafinha e beber aquela água por não ter poluição nenhuma. E quem olha para essa nascente do Rio dos Sinos e chega no rio que cruza as cidades e que desemboca no estuário do Guaíba, não acredita que é a mesma fonte que sai esta água, né? Porque o ser humano intervém, o ser humano polui e acaba sendo este Rio dos Sinos o terceiro mais poluído do Brasil. No Rio Grande do Sul é o mais poluído. E de 10 rios mais poluídos no Brasil, 13 estão aqui. Rio dos Sinos, em terceiro lugar. 4º lugar é o rio Gravataí. Em 8º lugar, o rio Caí, que também sofreu agora com essas cheias. Todos, né? Todos estão lotados de água. E aqui eu trago uma experiência que eu estive perto desta fonte do Rio dos Sinos. Em cima desta montanha da Barra do Rio do Ouro, tem uma reserva de indígenas. E tive uma experiência muito bacana com o cacique,
o José Verá, que fez este livro, os desenhos são dele, e tem as histórias traduzidas do Guarani para o português. E vejam a sabedoria que tem esta frase que eu retirei do livro dele. O Juruá, que é o homem branco, o Giruá, que seria na pronúncia correta, ele desmata, ele tira. Só que exatamente as raízes das árvores que seguram a terra, que seguram as pedras. E por isso que tirando as árvores, desmatando, tudo aquilo ali vem abaixo. E aí o ser humano, o branco, o Juruá, Giruá, ele vai dizer que isso é culpa da natureza. Não, é culpa do próprio Giruá. Então, esta fonte do Rio dos Sinos, estando lá dentro desta reserva, e que foi tornada reserva com muita peleia, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, com muita briga, inclusive com ação judicial, para tornar reserva, e lá é que está esta fonte do Rio dos Sinos. Então, o que nós hoje aqui podemos pensar em melhorar essas infraestruturas que permeiam toda essa questão do saneamento, da água ou da industrialização, porque tudo está interligado. Não adianta a gente só pensar em fazer redes de saneamento, mas não pensar nos dejetos que saem das indústrias e que poluem. Então, por isso que eu insisto, todos os ODSs têm que ser interligados, porque as cidades precisam ser sustentáveis. Nós temos que pensar nas mudanças climáticas, nós temos que pensar nos microplásticos que inundam os oceanos. Então, todos eles têm que ser pensados de uma forma integrada, porque isto é ser sustentável. Aqui eu trago também mais já indo para o final, porque nós todos somos humanos e precisamos respeitar o dever e o direito à alimentação adequada. Então, aqui eu faço uma homenagem à Lucy e trazendo os 2 ODSs que são objetos deste painel. Uma que é a igualdade de gênero, e aqui eu trago também, novamente, aquela provocação do transgênero. O que nós podemos fazer também para integrar novamente, integrar esses transgêneros nessas políticas públicas ou nas questões de inclusão em setor público, em setor privado, o que nós podemos fazer para reduzir essas desigualdades. E aí a gente vê que aqui no Brasil as legislações elas já vêm avançando neste sentido. Nós temos a Lei de Licitações, a nova, a 14.133, que já traz em 2 artigos ali, incentivos para que sejam reduzidas essas desigualdades. Então, além da lei de licitações, o que mais nós podemos fazer para reduzir? Tem a lei da igualdade salarial, que daí também tem este objetivo de reduzir a desigualdade entre homem e mulher, incluindo o transgênero também, nas questões de remuneração em atividades públicas ou privadas. E trago um artigo bem importante do Amazonas aqui, que fala sobre políticas de gênero e diversidade em obras públicas. Então, há pouco também foi dito ali sobre a diferença de gênero nas escolas de engenharia, e muitas vezes, até agora, nós vemos ainda professores, quando vão falar sobre cálculos, se dirigem aos meninos, aos homens, porque as mulheres ainda não têm capacidade para integrar este conhecimento. Então, o como isso é culturalmente arraigado, o como isso é preciso ainda ser dito. Nós, mulheres, não estamos aqui defendendo um feminismo exacerbado, Nós não queremos ocupar os lugares dos homens. Muito pelo contrário, nós queremos continuar sendo mulheres, como mulheres, exercendo os nossos papéis. E são distintos. Nós não precisamos nos masculinizar para ser o que somos. Então, nós precisamos ter esta empatia de se colocar no lugar do outro. Eu respeitar os direitos dos homens, assim como os homens respeitarem os meus direitos, ou das outras mulheres.
Então, isso também é algo que é circular, que é integrativo e que envolve. Então, novamente, nós precisamos ter o envolvimento. Aqui eu trago, então, o link de artigos que eu fiz referência anteriormente, caso queiram dar uma consultada. E, para finalizar, esse passador está lentinho. Bom, eu acho que o último ali é só o que eu tenho, ele não está indo, bloqueou. Mas o último ali eu só trago uma capa de um livro, esse livro, né, que é o Políticas Públicas e ODS da Agenda 2030. Este livro eu tive a honra de coordenar juntamente com a Sabrina Iochen e a Heloísa Godinho, que são duas conselheiras substitutas, a Sabrina do TCE Santa Catarina e a Heloísa Helena do TCE Minas Gerais. Minas Gerais não, Goiás, Santa Catarina e Goiás. Nós três coordenamos este livro, que ele é escrito totalmente por mulheres. São 27 capítulos que tratam dos 17 ODSs, alguns ODSs com mais de um capítulo, mas é um livro que contempla todos os ODSs com políticas públicas. Tem um homem que escreve neste livro, que é o Dr. Denis Mukwege, é um capítulo especial, ele foi o Prêmio Nobel da Paz de 2018, e ainda assim ele escreve sobre mulheres, porque o trabalho que o Dr. Denis faz na República Democrática do Congo é de dar assistências para as mulheres, meninas e adolescentes que são estupradas como uma arma de guerra no Congo. Porque no momento que se retira a dignidade da menina, da mulher ou da criança de ser dona do próprio corpo, isso tira a dignidade e a capacidade de gerir o seu núcleo familiar. Então, isso desestrutura totalmente a família. E por isso que é utilizado como uma arma de guerra. Então, no Hospital de Panzi, do Dr. Denis Mukwege, ele tem um atendimento integrativo a essas mulheres e meninas, para dar tratamento físico para as feridas, emocional, psicológico, e além disso, trabalho, renda, ensino, aprendizado. Então, é um trabalho integrativo e que está revelado neste livro com um capítulo especial em francês traduzido para o português. Então, é uma obra que eu faço referência aqui pela qualidade que é e por ser o primeiro livro brasileiro que contempla os 17 ODSs com as políticas públicas respectivas. Então, aqui eu agradeço mais uma vez as coordenadoras deste evento, parabenizo pela iniciativa de trazer temas tão polêmicos e tão gostosos de se ouvir, as palestras que me antecederam aqui, mas de, ainda assim, suscitar em cada um que está aqui, qual é o meu papel, não é qual é o papel dos outros, qual é o meu papel nessa história de infraestrutura e sustentabilidade. Com isso, agradeço mais uma vez e muito obrigada a todos e um bom almoço.